Meus queridos e amados irmãos em todo o mundo, somos irmãos em espírito, muito bem-vindo aqui à nossa plataforma, muito bem-vindo aqui ao YouTube, ao nosso canal Livre pelo Evangelho Eterno. Hoje é domingo, dia 30/6/24, 2024, estamos aqui às 8 horas da manhã e mais 43 minutos. Eu sou o J. Fernandes e estou aqui em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil, para o mundo inteiro através dessa ferramenta tão especial, tão maravilhosa que é o YouTube. Meus amados, se sintam amados, se sintam abraçados. Hoje eu não vou citar nome de ninguém, mas eu quero abraçar todas as pessoas que curtem o nosso trabalho, que estão sendo iluminados pelo nosso trabalho. Muitas pessoas comentam, muitas pessoas ligam para mim. Você que quer interagir com outros irmãos, você pode comentar aqui embaixo do vídeo e deixar lá o seu contato. Os demais irmãos vê e querendo conversar, entra em contato. Eu estou fazendo uma ponte também e estou colocando um irmão para conversar com outro, o irmão José lá de Guarulhos, já através dessa ferramenta que eu estou usando, né? Já encontrou o irmão Roberto, também de Guarulhos, mora um do lado do outro, né? Ali nas proximidades do centro de Guarulhos, um mora em Cumbica, outro mora num bairro vizinho. E assim eu também tenho a alegria de estar iluminando, né? Jogando luz, consciência nos abençoados e também fazendo uma ponte para que eles possam estar se conversando, trocando ideias. Isso é muito importante para os dias de hoje, para os nossos dias. Bem, meus queridos, olha só, eu já vou pedir seu like lá, tá? Porque o seu like, eu vou deixar de dizer que o seu like me ajuda ou ajuda o meu canal. Vou parar de falar isso. O seu like ajuda outras pessoas a ver o nosso trabalho. Você gosta do nosso trabalho? Você está sendo alimentado pelo nosso trabalho? Você está sendo, vamos dizer assim, esse trabalho tem contribuído para o teu crescimento espiritual? Então, outras pessoas precisam de ver, de participar também do nosso trabalho. Se você acredita que sim, deixa o seu like, porque aí o YouTube vai enviar para quem ainda não está alcançando o nosso trabalho. E assim, vamos iluminar o planeta. Olha, os seres que vão iluminar o planeta já estão em evidência. Sou eu, é você e os demais que estão chegando. Vamos lá, olha, o tema desse conhecimento, porque o que eu falo é um conhecimento, eu não sou religioso, eu não sou evangélico, eu não sou cristão, eu sou um ser divino me experienciando no mundo dos homens. Você também é isso, tá? Você ainda está crescendo para chegar nesse patamar, vamos dizer assim, alcançar essa posição de saber, de ter a ciência que você está vivendo a vida eterna no Evangelho Eterno aqui na Terra, né? Nesse planeta quente, né? Nesse planeta azul, vamos dizer assim, aqui nesse plano 3D, né? Nesse mundo 3D. Vamos lá. Então, o tema desse conhecimento é o gênero espírito versus o gênero carne. Hoje, meu amado, você vai entender, separar essas duas coisas. Porque a palavra disse Shaolo, é um abençoado, assim, Shaolo ou Paulo, aí dá uma risadinha. Abençoado, deixa eu te falar uma coisa. O Paulo de Tarso, ele tinha dupla cidadania, sim? Como romano, Paulo de Tarso, mas como hebreu, dos hebreus da tribo de Benjamim, Shaolo. Então, quando eu digo Shaolo e emendo com Paulo, é porque as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que a gente está falando. Se eu estivesse aqui dizendo que Jesus ligou para mim no celular, no monte, todo mundo acreditava. Entende? Todo mundo acreditava, abençoado. Mas como é a verdade que quem conhece é liberto por ela, e conhecereis a verdade, se torne livre, tem uma certa dificuldade, como o Tiago, né? O Tiago, que é o Jacobo, pronto, como é o nome de Tiago? Jacobo.
Então ele diz, o irmão Paulo fala o que ele fala, é difícil de compreensão. Não é fácil de entender o que ele fala. E o próprio Paulo disse assim, porque vocês são negligentes a ouvir. Vocês não têm muita paciência de ouvir. Então vocês são negligencia o ouvir. Por isso é de difícil compreensão. Mas eu sou uma pessoa simples e torno as minhas palestras ainda mais simples para você entender e ter a sua mente iluminada por essa luz tão gloriosa que é o Evangelho eterno. Vamos lá, se sintam amados, abraçados. Eu recebo para a minha vida e para a sua que tudo esteja bem com você, que esteja reinando em vida, gozando de uma plena saúde, você e sua família, para que possa viver dignamente, andar dignamente diante do Senhor. E se ver como um tal, e viver como o tal, né? E não viver como um religioso da cruz para trás. Vamos lá. O gênero espírito e o gênero carne. Esse é o conhecimento de hoje. Então vamos logo mergulhar aqui, né? Vamos dizer assim, nas santas letras, né? Que de santo não tem mais nada, mas vamos lá. Mateus, livro de Mateus, né? Matitial, olha o nome do homem. Matitial. Eu não vou... O que eu falo aqui, abençoado, não tenha pressa, é para te dar luz. Mesmo eu falando uma coisa que é aparente, pai, por que ele está falando isso? Eu nem queria ver isso, vamos para a palavra. Olha, abençoado, quer palavra? Vai lá para o sistema, que lá é a gritaria a noite todinha. Começa às 7 horas da noite, termina meia-noite pulando e gritando. Aqui é um conhecimento. Entende isso, abençoado? Um abençoado disse assim, Deus não é nada disso, Deus não diz o nome dele para ninguém. Mas quem falou para o senhor, meu amado? Está escrito isso aonde? O senhor tirou essa ideia de onde? Meu querido irmão, é claro que falou. E o nome dele é Iau. Iau. E ele disse a Moisés, no livro do Êxodo, não me recordo agora, nem vou buscar. Digam aos filhos de Israel que ponham o meu nome nos seus filhos, nos filhos deles, e eu vos abençoarei. Então, Mateus, judeu chama Matite Iau, Elias, Elial, Jeremias, me faltou o nome agora, é meio complicado de falar, Iau. O ministro de Israel, quando citam ele, aí citam como Benjamim, o nome dele não é Benjamim. Entende? O nome dele é Ben-Ami, Metaniel e não Metaniahu. Entende? Quando os judeus estão conversando sem nenhum estrangeiro por perto, cita o nome dele direito, Metaniahu, Ben-Ami, Metaniel. Mas no meio do mundo, para não saber o nome, aí se falam Metaniahu, mas não é Arro, é Au. O nome do Criador estão ainda nos filhos e muitos filhos de Israel. Entende isso? Por isso o nome dele é sim Iau. Iauxa é o Nazareno, nunca se chamou Jesus. Iauxa, que quer dizer Iauxa. Iauxa salva por meio de Iau. Ou não, Iau salva por meio de Iauxa. Agora, quando eu quero hoje falar os dois conjugados, então eu digo Iahushua. Eu estou colocando o pai e o filho junto ali. Entende isso, abençoado? Então nunca diga que uma coisa não existe, meu filho. Diga que você não conhece. Porque se você dizer uma coisa aí, eu não conhecer, eu digo bem, eu não conheço. Mas eu não posso dizer que não existe, abençoado. Quem sou eu para dizer que isso não existe? Apenas eu não conheço. Mas vou pesquisar se é verdade ou não. Mas quando eu afirmo que não existe, eu preciso pesquisar a fundo, porque a verdade está bastante escondida. Por exemplo, para você descobrir esse nome de Iau, está bastante escondido. Você precisa ter uma mente iluminada, ver as coisas com a visão da graça do novo pacto e não com a visão de Moisés. Posso até dizer uma visão paulina e não uma visão mosaica. A visão paulina não tem o véu, enxerga claramente. E aprender a buscar nas fontes escondidas para poder você descobrir a verdade.
Entende, abençoado? Então nunca diga, vamos conselho amigável, conselho de amigo, de irmão. Se você pode me considerar como seu irmão, não materialmente, nós não somos irmão material, nós somos irmão em espírito. Em espírito nós somos irmãos. Que queira ou que não queira, que assuma ou que não assuma, isso não depende de quem quer ou de quem corre, depende de Deus que o faz. Entende? Então, nunca diga que isso não existe, isso não é. Nunca diga isso. Sabe por quê? Porque tem coisa que você não conhece, tem coisa que eu não conheço. Então não posso dizer que não existe, eu digo que eu não conheço. Mas vamos lá, vamos no Matitial, vamos lá no Mateus, capítulo 26, 41 ao 43. Vamos ler aqui corretamente. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é débil. 42, 26, 41 a 43. Lemos o 41, vamos ler o 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afaste de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Versículo 43. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados ou sonolentos, dormiocos. Vamos lá. Vigiem e orem, disse Yahshua aos discípulos dele. Ele não está falando isso nem para mim nem para você não, abençoado. Ele falou isso para os discípulos dele. Estavam lá no monte de noite. Vigiem e orem para não cair na tentação, para não ir na ideia do adversário, para não comer na mão do inimigo, para não beber o cálice do demônio, como disse o apóstolo Shaul. Entende? É isso que ele estava dizendo. Porque, na verdade, o espírito está pronto. Está o quê? Pronto. Aí eu te pergunto, uma feijoada pronta, precisa botar mais alguma coisa? Um sorvete pronto, precisa colocar mais algum ingrediente nele? Uma casa pronta, precisa mais de fazer alguma coisa nela? Um carro pronto, acabado, precisa de botar mais alguma coisa nele? O espírito, na época, já estava pronto. O espírito nunca esteve em falta, abençoado. O espírito está pronto, mas a carne é débil, a carne é fraca, a carne é covarde. Entende o que é isso? A carne é covarde. Toda covardia está na carne. Por isso, estejam atentos, percebendo quem vem ao teu favor ou quem quer te prejudicar. Quem te oferece água para matar tua sede de verdade ou para fazer uma amizade contigo falsa. Saiba quem, é isso que ele está dizendo. É isso que eu estou dizendo para você hoje. Vamos lá. O versículo 42 não é muito importante, mas vamos ler. Retirou-se outra vez para orar. E ele orava dizendo, meu pai, se não for possível, afaste de mim esse cálice sem que eu beba. Mas, todavia, faça-se a sua vontade. A sua vontade. Abençoado, você acha que não vem pessoas contra mim? Se levantando contra mim para que eu manere? Porque eu digo, como os meus irmãos são enganados por esses lobos devoradores. Como que os nossos amados, como que os abençoados são enganados por essas pessoas que fazem eles tremer, borrar as calças com esse negócio que o demônio vai destruir, vai queimar a geladeira dele, vai entrar na vasilha comer os grãos se ele não der o dízimo. É um terrorismo cruel. Quando o dízimo não é mais para ninguém, foi exatamente para Israel, e não era para dar para Deus, hein? Era para dar para os sacerdotes levitas que não tinham direito em plantação e nem em criação, em colheita.
Entende isso, abençoado? Vamos lá. Então, você acha que eles não pegam pesado comigo e com os demais abençoados que transmite essa luz, essa verdade que liberta, que cura e que liberta? Aí eu tenho que estar atento para ver quem chega perto de mim, porque crê no que eu falo, acredita no que está escrito, do jeito que está escrito, para quem foi escrito, na época que foi escrito, ou se ele vem, como diz aqui no Nordeste, com moitinho. Moitinho é armando uma cilada, armando uma arapuca, sabe? Armando uma tocaia. Como Pedro disse a Paulo: olha, Paulo, a gente tem muito o dizer contra você, que você ensina as pessoas a servir a Deus sem a lei, etc. Isso tudo está errado, mas venha no templo, raspe a cabeça, ofereça um sacrifício, consagre os seus obreiros e a gente deixa tudo para lá. Dá vontade até de eu fazer um gesto aqui, né? Que Paulo talvez feio para ele. Entendeu? Captou aí? Se fosse outros diziam o quê? Está amarrado, né? Está amarrado. Entende isso, abençoado? 43. Quando voltou de novo, encontrou dormindo de novo. Seus olhos estavam pesados, sonolentos. Lembra que ele disse que a vinda dele seria como um ladrão à noite? Porque à noite as pessoas estão dormindo. O sistema religioso está dormindo até hoje. Faz 2000 anos que ele voltou e eles ainda não acordaram. Mas graças, o papai ter aberto o meu entendimento, porque através de mim milhares de pessoas estão acordando. Como diz o canal do meu querido irmão, aquele João Pessoa, é o Júlio Chave: acorda, povo amado. Acorda, povo amado. Deixa de ser enganado. Então a carne é o quê? Fraca. O espírito está o quê? Pronto. Já estava na época. Só faltava despertar, porque estavam dormindo, né? Estavam presos no túmulo ainda, por conta do erro do Adão, né? Então o espírito está pronto, a carne não presta, mas o espírito sempre esteve pronto. A carne nunca prestou e nunca vai prestar. Entende? Para as coisas santas, para as coisas do papai. Então estava dormindo, os olhos pesados, sonolento, para as coisas da verdade. Agora, para crerem na mentira, eles passam a noite todinha no monte pulando, porque aprenderam uma verdadeira mentira. Entende isso, abençoado? Vamos crescer. Agora vamos ver o que é capaz de fazer o gênero carne. Vamos ver acabar de uma vez com esse negócio das pessoas dizer o irmão caiu com a irmã tal. Aí ele fala assim: foi o demônio. Faz todas as coisas que não era para fazer e bota a culpa no diabo, né? Na verdade, o culpado é o diabo, só que ele não sabe o que é o diabo. As pessoas não sabem o que é o diabo. Gênero carne, ela é capaz de fazer o que então? Gálatas 5, do 19 ao 21. Olha só, o que é capaz de fazer o gênero carne. A natureza carne. 5,19 do Gálatas, o evangelho da incircuncisão aos Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, e as quais são. Preste bem atenção nisso, abençoado. Porque as obras da carne são. Abre a sua Bíblia. Quer ter os olhos iluminados de verdade? Tira um tempo. Deixa de estar vendo isso no ônibus, dirigindo o carro, no trabalho. Veja na sua folga. Quando chegar à noite, esse vídeo vai ter uns 30 minutos. Quando chegar à noite, tira um tempo. Fique num lugar quieto, pegue a Bíblia, confira, e os seus olhos serão iluminados. Não seja negligente a ouvir, meu abençoado. Porque as obras da carne são manifestas, e as quais são adultério. O irmão adulterou com a irmã tal.
irmão, eu não resisti, seu inimigo está furioso. Adultério, prostituição, impureza e lascívia. Adultério, não, é uma bomba gira. Prostituição é o Zé Pilintra. Impureza é o enxundo lodo. Lascívia é o demônio da glutonaria. São mesmo o quê? Obras de quê? Obras da carne. Não tem nada a ver com demônio nem com pecado, é obras da carne. Entende isso, abençoado? E é a tua carne que faz isso, é a minha carne que faz isso, porque a carne não presta. Essa é a natureza dela, ela não faz porque eu não permito, porque eu sei quem eu sou. Mas o que ela quer fazer é isso aí. 20. Idolatria. Ah, idolatria não é um demônio de Maria Mulambo, não? Feitiçaria. Ah, não é a pombagira 7 facadas, não? Inimizade. O diabo fez uma inimizade terrível. Ah, é? Porfia. Emulações, ira, peleja, dissensões e heresia. Essas heresias pregadas nessas chopanas que tem nome de igreja são obras da carne. Heresias de dízimo, de pecado, de consagração, de batismo, de comer pão e beber vinho, de comer hóstia, de consagrar criança, de que mais? E tantas outras são heresias. Obras da carne. Inveja, 21. Invejas. É um demônio de inveja ali horrível. Homicídio. Homicídio. É o que mesmo? Quer dizer que não é o enxum da morte? Carne matando carne. Obra da carne. Olha o que o gênero carne é capaz de fazer. Está captando? Está entendendo isso aí, abençoado? Bebedice. Ah, não é um Zé Pilintra. Quando a pessoa dá um pouquinho assim, derrama um pouquinho, né? Vou dar aqui para seu Zé. Tem um José do lado dele, né? Ah, bebedice não é o Zé Pilintra? Não, é obra da carne. É o gênero carne. Glutonaria e coisa semelhante a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá vendo, irmão, que você vai para o inferno? Não vai herdar o reino de Deus. Heresia, heresia. O reino de Deus está aqui. Para nós viver o reino de Deus em vida. O reino de Deus está no meu espírito para eu exercer no meu corpo físico. Herdar o reino de Deus não tem nada a ver com morar com o papai. Você já está com o papai, eu já estou com o papai. Nós nunca saímos do papai e o papai nunca saiu de nós, que somos o espírito, não carne. Entende isso? Ao gênero carne. Quem é irresponsável na prática, no exercício da vida cotidiana, nos dias atuais, não pode reinar em vida por Cristo, ou por Iá hoje. Não pode reinar em vida. É como um filho. Eu cito assim, o homem é um fazendeiro, tem uma empresa, tem uma loja, tem posse, tem 2 filhos. Um filho é dedicado e o outro é irresponsável. Então um estudou, se preparou, se formou, né? Se doutorou para o campo ou para a indústria, está pronto para reinar, e o outro é um bebum. Tu acha que o pai vai botar quem para reinar? O responsável ou o irresponsável?
Não, o responsável, sim. Mas aí eu faço uma pergunta. Claro que ele não vai colocar o reino dele, a empresa dele, a propriedade dele na mão de um irresponsável. Ele vai colocar na mão do filho responsável. Mas eu te pergunto, o irresponsável deixa de ser filho? O irresponsável deixa de ser herdeiro? A irresponsabilidade de quem pratica as coisas da carne não afasta ele do Pai, não prejudica ele na vida espiritual, prejudica na vida terrena, na vida cotidiana, que se chama salvação futura ou salvação do dia a dia. Entende, abençoado? Isso é o gênero carne. Vamos ver Romanos, o evangelho que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, versículo 3 e o 4. Porquanto o que era impossível pela lei, olha, era impossível pela lei, visto como estava enferma pela carne. A carne é enfermo. O gênero carne é enfermo. É doença, é dor, é sofrimento, é ira, é ódio, é contenda, é bebedice, é traição, é irresponsabilidade. Isso são características de uma pessoa que vive a Matrix. Vive o gênero carne, a natureza carnal, a natureza caída. Entende? Então, era impossível pela lei porque estava enferma, porque a lei era uma lei da carne. E a carne é enferma, é irresponsável, é feiticeira, é homicídio. A pessoa vê um sujeito que estuprou uma criança. Quando vê isso na televisão, o que que fala logo? Essa desgraça tem que morrer. É ou não? É isso que diz. A primeira coisa que diz é isso. Isso é o gênero carne. O gênero dela é homicídio, é matar. Mesmo que seja evangélico, que não fale, mas pensa. Pensa ou não pensa? Primeiro pensamento que vem é assim, isso tinha que morrer. Isso merece morrer. Prisão perpétua dele. É ou não? E o senhor acha certo? Eu não estou dizendo que é certo, não estou errado. Eu só estou dizendo o que faz a carne. Eu não sou juiz para julgar nada. Aquilo é um abençoado vivendo a Matrix, vivendo o gênero carne. Porque ele nem sabe quem ele é. E por que ele não sabe quem ele é? Porque lá, nos anos 100, o papado de Roma escreveu a mentira e ensinou há 2000 anos uma mentira. Por isso que existe a desgraça que existe hoje no mundo. Vamos ler o versículo 4. Para que a justiça de Deus, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, em Paulo lá, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Para que a justiça da lei se cumprisse neles, não é em mim nem em você, era neles. Que não estava mais andando segundo a carne. Andar segundo a carne, abençoado, não é beber. Andar segundo a carne aqui é andar segundo a lei de Moisés. Os evangélicos, os meus queridos e amados irmãos evangélicos, andam na carne, fazendo tudo o que a Bíblia está escrito na Bíblia para os preceitos da carne. Batismo nas águas, apresentação de criança, cerimônias, as chamadas ceia, as vigílias, as petições. Deus me deu um carro, meu pai me deu um emprego, me deu uma varoa, me deu um varão. Eu te pergunto, é para quem vai usufruir isso mesmo? Quem é que vai? A carne. Então isso é um pacto da carne. Mas o apóstolo está dizendo, a lei, a justiça da lei só se cumpre em quem abandona o pacto da carne.
A justiça da lei só se cumpre naqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo o novo pacto. Porque da cruz para trás era o pacto da carne, da cruz para frente é o pacto dos Espíritos, é a aliança dos Espíritos. Nós não tivemos mais em carne. Tu és um Espírito justo e feito perfeito, vestido de carne, sim, vivendo na carne. Não é vivendo, né? Não é vivendo e praticando, é se experienciando em carne. Viesse aqui ter experiência nesse mundo humano, mas tu não és humano, abençoado. E a justiça da lei só pode se cumprir numa pessoa que se apostata de Moisés, que abandona os rituais. Entende? Como diz Hebreu lá no capítulo 6 de Hebreu, se não me falha a memória. Deixando os rudimentos, a doutrina de batismo e tal, e vamos aprender as coisas da perfeição, porque você é perfeito, mas você precisa aprender isso. E andar como um tal, e não andar julgando pessoa, pelo comer, pelo beber, pelas luas novas, porque fulano bebe, porque fulano não sei o quê. Abençoado, filho sempre foi filho. Bastardo sempre é bastardo, mas o filho sempre é filho. Aí o camarada, vamos dizer assim, o camarada teve uma relação com a mulher e desapareceu no mundo. O filho nunca conheceu o pai, mas ele não é filho dele. Ele só é filho se um dia ele encontrar o pai. Ele só é filho se um dia o pai dizer, olha, você é meu filho, viu? Não, abençoado, ele é filho, que ele conheça o pai ou não, ele é filho. Se uma pessoa morrer sem ser iluminada, ela é filho do papai. E ponto final, isso não vai mudar, abençoado. O importante de conhecer é para deixar de ser preso nessas gaiolas, chamado de igreja, e viver sem medo, sem temor, com alegria, sem temor. Entende? Esse é o gênero carne. Abandone a carne, abandone a lei mosaica e se apegue à lei. Aqui a gente ainda pode dizer a lei de Cristo, que Cristo era o dono da igreja, já levou, já não está mais aqui. Mas ninguém pode conhecer as coisas se não começar pelo evangelho da incircuncisão, que foi entregue a Paulo no terceiro céu. E a sabedoria que eu tenho, porque também foi me dada no terceiro céu, que você acredita ou não. Entende isso, abençoado? Vamos crescer. Vamos concluir o gênero carne. Vamos concluir esse gênero carne. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, Colossenses 2:20. Colossenses 2:20, a partir do 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos encarrega ainda de ordenância, como se vivesse no mundo. Porque não é assim que dizem, que eu dizia também, eu acredito que você, que não é mais do sistema, dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é assim que eles dizem? Aí o apóstolo Paulo está dizendo, se na verdade tu estás morto com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, o que é o rudimento do mundo? Os rudimentos da lei de Moisés, batismo, consagração, vigília, dízimo, voto, sacrifício, pão e suco, Páscoa judaica, imposição de mão, consagração, derramamento de óleo, azeite, tudo isso são rudimentos do mundo. Que mundo? O mundo mosaico. O mundo que a Bíblia cita é o mundo de Moisés, o mundo da lei, o mundo do pecado. O mundo chamado de Aion, período de tempo pecaminoso.
Entende? Se vocês estão mortos assim, e por que vocês estão se encarregando ainda de viver como se estivesse lá? Por que vocês aceitam isso, esse rudimento? E vocês declaram que estão mortos, mas vocês estão dizendo que está vivo. Se vocês estivessem mortos, vocês não estavam praticando isso. Isso o quê? Aí ele diz, tais como, não toque. Irmão, você não pode tocar nisso, viu? Não prove. Olha, você não pode provar isso, viu? Não manuseie. Está captando onde é que fala isso, abençoado? As quais coisas, 22, as quais coisas parece pelo uso segundo o preceito e doutrina de homem. Essas coisas perecem, porque são doutrina de homem, pelo uso, pelo tempo isso perece. Deixa eu te falar aqui. Nas assembleias chamadas de Deus, há anos atrás, quando eu vim para as Arapucas, há 40 anos atrás, quase, né? Eu fiquei 32 anos lá, como vai fazer 5 que eu estou aqui, 37 anos atrás. Uma mulher da Assembleia, ela não usava, ela nem se depilava. Imagina a roupa. Nem se depilava. Desse saudoso, nosso saudoso aí, Davi Miranda, se namoravam sem tirar a roupa. Entende isso? Isso pereceu, porque isso é doutrina de homem. Hoje nas assembleias, mulheres usam brinco, pinta cabelo, usa calça comprida, bota batom, se cuida, né? Mas antes era uma doutrina de homem. Entende isso? Doutrina de homem. Com o tempo isso perece. Televisão, né? Televisão era do diabo, agora deixou de ser do diabo, é dos pastores. Não é? Quer dizer, essa doutrina pereceu. Essa doutrina pereceu. Quando eu cheguei na Arapuca, que não era tão assim rígido de uso e costume, ainda dizia assim, se você quiser comprar uma televisão, você compra, mas eu não compro, eu não tenho. Outro chamado de tira-visão. O irmão agora comprou uma tira-visão. Era isso que eles falavam. Agora eles carregam até no bolso, né? Pereceu. Uso doutrina de homem. Entende? Vamos lá agora no 23. O mais importante que eu quero é o 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Tem ou não tem? Tem alguma aparência de sabedoria. Quem vê assim aquela mulher com aquele cabelão, aquela roupona comprida, aquele irmão com uma camiseta, uma camisa de manga comprida, um paletó e um colete. Aí diz assim, esse homem, meu Deus, que coisa. É ou não é? Olha o que está escrito na sua Bíblia, lê aí. Está em todas as Bíblias do mundo. As quais têm, na verdade, uma aparência de sabedoria em devoção voluntária, uma humildade, né? E em disciplina do corpo. É uma disciplina grande, né? Pode estar o calor que tiver, tem que estar por debaixo de 7 capas. Irmãos, se você não usa isso, você está em pecado. Jesus vai voltar e você fica, é ou não é? Aí termina dizendo, mas não são de valor algum. Não tem nenhum valor, senão para satisfazer a carne. Olha o que está escrito. Isso é obra da carne, isso é coisa da carne, era para satisfazer. Eu nunca bebi. Satisfação da carne. Eu oro 10 dias por semana. Só tem 7, ele ora 10. Satisfação da carne. Não tem nenhum valor para com o papai. Nenhum valor para com o papai. É satisfação da carne. Concluímos esse gênero terrível. Terrível. Que é o gênero carne.
Agora vamos ver quem somos nós? Eu que falo contigo, você está vendo a minha carne, mas está ouvindo o meu espírito. É de espírito para espírito, é de Deus para deuses. Entende isso, meu abençoado? O gênero espírito, vamos ver agora, pronto, sempre está pronto, sempre esteve pronto, forte. A carne é débil, o espírito, você é forte. A sua roupa é débil, que é a sua carne, mas você é forte, está pronto, completo, sem faltar nada. Saudável, a carne é doente, enferma, mas você é saudável. A carne se entristece com besteira, você é alegre, é grato. O evangelho que nós estamos inseridos nele, que é o evangelho eterno, é um rio de água que alegra a cidade do Altíssimo. E a cidade do Altíssimo é a Nova Jerusalém, que somos nós, em espírito e em verdade. E adoramos o papai não com palavra, mas andando como ele, não como ele andou, né? Fazendo voto. Andando de cabeça erguida e andar crendo no que ele fez na cruz. Entende isso? Sem diabo, sem inferno, sem maldição, sem condenação, livre para o sabor. Então o espírito é forte, está pronto, é saudável, é alegre, é grato. Gratidão, papai, gratidão por saber que somos um. Gratidão por saber que estás em mim e eu estou em ti para sempre. Por todo sempre. Agora sei que está tudo bem, que Deus habita sempre em meu ser, que eu sou um com o meu Senhor. Está tudo bem. E para sempre eu já estou nele. Que maravilha, abençoado. Vamos lá. O mesmo Gálatas, no mesmo capítulo 5, agora vamos ler do 22 ao 24. A gente viu as obras, o que a carne é capaz de fazer, o gênero carne é capaz de fazer, agora vamos ver o que o gênero espírito é capaz de fazer. Vamos ler a partir do 22, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do espírito é amor. Eu posso te amar independente do que você está praticando ou fazendo, ou deixou de fazer, abençoado, porque eu não te vejo em carne, tu és um espírito justo e feito perfeito, eu não te amo em carne. Eu te amo com o amor do papai, o amor ágape, o amor da criação, o amor que não rejeita, o amor que não cobra nada. Esse é o fruto, o gênero espírito, o que ele é capaz de fazer, amar o bandido, o traficante. Aquilo não é um bandido, não é um traficante, ele está vivendo a mentira da carne. Ele é um abençoado. Então eu não estou amando o traficante, eu estou amando um espírito perfeito, igual eu, que está ali dentro. Gozo. Eu tenho um gozo tremendo, abençoado. E não só um gozo pelos abençoados me dizer tantas coisas maravilhosas, como um gozo de saber quem eu sou. Não tem nada melhor do que eu conhecer a minha verdadeira identidade, abençoado. E você aí também. Você recebe isso? Gozo, paz, paz. Não é essa paz do Senhor aí que dão, não. Porque essa paz do Senhor também não existe mais. Ele disse isso para os discípulos dele. Falar em paz, deixa eu trazer aqui para você uma sabedoria. Existe uma sabedoria dentro disso. Os judeus saudam com pelo menos dois tipos de paz. Eu vou falar de dois só. Um é Shalom Adonai, o outro é Sabat Shalom. Sabat Shalom é paz no sábado. É porque no sábado eles não trabalham, eles estão lá no chamado templo. E ali só tem irmão que se beijam, que se abraçam, que tem comunhão, vamos dizer assim. Então ali é fácil ter paz, porque ali não tem rivalidade, está todo mundo orando.
Não é assim? Shabbat Shalom. Paz no sábado. É muito fácil. Agora, Shalom Adonai. Paz na guerra. Paz fora das paredes. Paz lá no emprego. Paz quando estiver desempregado. Paz perto dos inimigos. Paz nos combates. Porque uma coisa é você ter paz na igreja, vamos dizer assim, reunido com os irmãos. Diferente é você ter paz no meio dos inimigos, nos combates, nas bombas explodindo. Mas você precisa ter paz. É o Adonai, Shalom Adonai. Porque se você se desesperar na guerra, você vai morrer primeiro do que se você tiver controle. O Nazareno, Yahshua, ele disse para os discípulos, eu vos dou a minha paz. Ou seja, vocês já viram na hora do desespero eu me desesperar? Não. Então, seja assim. É isso que ele disse. Seja assim. Se o discípulo for bem aplicado, ele consegue ser igual ao seu mestre. E vocês estão se desesperando por nada. Eu te dou a minha paz. Na guerra. Na hora da dificuldade. Entende o que é isso, abençoado? Gozo, paz, longanimidade. Irmão, eu não vou ficar chateado porque você está dizendo que eu sou um herege, não sei o quê. Eu não vou ficar chateado com isso porque o que eu vos prego, eu mostro que está escrito. Bondade. Olha o que o Espírito é capaz de fazer, o gênero Espírito. Bondoso. Joga pedra no teu telhado, dá uma telha para remendar o dele. Benignidade é benigno. Mansidão. Temperança. Há tempero nas tuas palavras. Não fala o que ele merece ouvir, fala o que ele precisa ouvir. Você é um falso profeta, eu não vou dizer que é ele. Eu vou falar o que ele precisa de ouvir. Você sabe o que é falso profeta ou não? Falso profeta é os que dizem ser profeta, porque não existe mais profeta. Então, todos que se dizem profeta são falsos profetas. Porque Lucas 16 diz que a lei e a lei e os profetas duraram até João, e João não está mais vivo hoje. Então, todos que se dizem profeta são falsos profetas. Então eu não vou falar o que ele merece, eu vou falar o que ele precisa de ouvir. Eu vou me comportar como luz, eu sou luz. E eu não vou apagar porque alguém disse alguma coisa que não soou bem aos meus ouvidos. Entende isso? Contra essas coisas não existe lei. Contra isso não tem lei, abençoado. Isso é o gênero espírito. Ah, mas a lei diz que é dente por dentro. Então arranca os dentes aí, eu não vou arrancar. 24. E os que são de Cristo, os que são espírito, os espíritos crucificam a carne e as suas paixões e concupiscências. Quando você entende quem você é, você crucifica a sua carne e as paixões e as concupiscências. Esse gênero carne vai estar crucificado. Quem manda aqui sou eu. Quem tem a palavra sou eu. Então o gênero carne murcha a bolinha, tira a sua bolinha de campo, entende? Desarme aí suas armadilhas, porque quem comanda aqui sou eu, comando. Tá com a dor na mão? Eu sou livre. Eu sou livre. Comande. Terminamos com Colossenses 1, 28 e 29. Terminamos com isso. 28. A quem anunciamos e ademoestamos a todo homem. Esquece gênero. Eu não falo para carne. Eu educo o homem interior.
que é um ser perfeito. Eu educo ele a viver em carne. Antes disso, antes, eu ia pular aqui, mas não pode pular, abençoado. Gênero espírito. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diz Shaolo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Abençoado, esse é o gênero espírito. Abençoado com todas as bênçãos. É isso que você é, um abençoado com todas as bênçãos. E depois de eu falar meia hora com o amado, abençoado, ele ainda diz assim, que Deus continue nos abençoando. Eita! Longanimidade, J. Fernandes, seja longânimo. Que Deus continue te abençoando. Ô abençoado. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Ele não tem mais bênção nenhuma para dar para ninguém. Ele já fez tudo isso. Isso é o gênero espírito, abençoado com todas as bênçãos. Então, tá doendo aqui? Eu sou livre. Entende? Agora sim, Colossenses. A quem anunciamos e ademoestamos a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria. O homem interior, o gênero espírito, eu estou ensinando a ti que é um espírito com a sabedoria que eu recebi do papai no terceiro céu. A todo homem, toda sabedoria. Para quê? Apresentamos todo homem perfeito nesse novo pacto em Cristo. Diz Shaolo, em Cristo. É aqui que nós conhecemos quem somos abençoados. Mas não estamos mais no pacto da graça. Assim como a lei se findou na cruz, a graça se findou no retorno, na parúzia de Cristo, nos anos 70. Aí foi proclamado, dado o evangelho eterno para os habitantes da terra. Quem é os habitantes da terra? Que terra? A Nova Jerusalém. Quando a gente atravessa essas gerações, com o nosso entendimento, aí a gente sabe que nós estamos na perfeição como no princípio. Entende isso? Ensinando a todo homem com toda sabedoria, educando os espíritos a viver em carne. Educando os espíritos a viver em carne. Não a viver em carne, é viver o período da carne. Melhor assim. Viver o período da carne. Essa carne tem um período. Essa carne vai fazer 71 agora, mês que vem. Não, daqui a 2 meses. 71, estou completando. Eu tenho 71 incompleto. Mas eu completo ele em novembro, agora em novembro. 71. Eu estou vivendo um período nesse corpo. Entende? Há um período, aí uns 90, não sei. Uns 80 e alguma coisa. Vamos lá. Se pertence já, o papai escreveu, né? E eu vou viver intensamente, falando isso para você intensamente, abençoado. Intensamente. Todo homem perfeito. Você é um ser perfeito. Terminamos agora com o 29. E para isso também trabalho. Para isso eu também trabalho. Entende? Eu trabalho de 2 maneiras. Primeiro, eu sou aposentado. Acabei de fazer um curso de eletricista, instalador residencial e predial. Porque eu não quero ficar parado, abençoado. Eu não sou de ficar parado. Aí, mas o senhor já é aposentado, vai trabalhar para quê? Abençoado, vai ficar o dia todinho deitado numa rede? Eu não. Para isso eu também trabalho. Perdão. Agora esse trabalho aqui é claro que não era de eletricista, que Paulo também tinha a função dele, que era fabricando de tenda, né? Ele tinha uma empresa que fabricava tenda, para não estar pedindo o dinheiro dos irmãos. Aí vamos lá. Para isso eu também trabalho combatendo segundo a eficácia que opera em mim. Eu faço das palavras de Shaolo as minhas palavras. Em mim há uma eficácia.
Em mim há um poder glorioso. Não é em vão que milhares e milhares de irmãos falam assim: os seus ensinamentos é coisa divina, me tirou do sistema. Abençoado, eu não caí aqui de Arapuca não, abençoado, eu não saí do sistema porque eu briguei com ninguém lá, não. Eu amava aquilo, eu defendia aquilo com unhas e dentes. Você não sabe, não tem nem ideia quem eu era lá, abençoado. Mas o papai disse assim: chega de viver falando mentira, coisa que não tem funcionalidade. Vem. E me mostrou, e colocou dentro de mim essa ciência gloriosa, que às vezes o irmão faz uma pergunta e eu nunca nem vi aquela pergunta, eu tenho a resposta na mesma hora. Na mesma hora a minha mente se ilumina e eu tenho a resposta. Ele fala assim: era isso que eu queria ouvir. Entende, abençoado? Então tudo que eu falar aqui, eu estou te dando um alimento, palavras inefáveis. Para isso eu trabalho combatendo segundo a eficácia que opera em mim poderosamente. Opera em mim poderosamente. E eu recebo que em ti também. Eu recebo que a partir de hoje, que a partir de agora, que a partir desse estudo, que a partir desse conhecimento, se você se dedicou nele, se você viu ele relaxadamente, me perdoe a palavra, tá? Se você o viu relaxadamente até aqui, pare, tome água e diga assim: tal dia, tal hora eu vou ver atentamente. Porque em você vai operar poderosamente essa eficácia que eu estou transmitindo para você. Abençoado? Creio eu, como diz o meu irmão Undurênio, criá-lo eu, que eu ajudei você. E a gente se vê numa outra oportunidade. Paz eterna para você.